Meus amigos, mais uma prévia está no ar e já foi metade da liga ao fim desse vídeo. Já falamos da AFC Leste, NFC Leste, AFC Norte, agora NFC Norte, Minnesota Vikings, Chicago Bears, Detroit Lions e Green Bay Packers. Gostou da camisa do Aaron Rodgers? Recém-contrato renovado, vai ficar na equipe e tudo mais? Quero recomendar para vocês os meus grandes amigos da Urlacher Shop, loja de futebol americano que tem loja física em São Paulo e também pela internet entregando para todo o Brasil. E lá eles têm camisas originais da NFL, como essa linda aqui do Aaron Rodgers, camisas clássicas, camisas de jogadores mais antigos, é sensacional, além das camisas para você que quer torcer pelo seu time do coração a partir dessa temporada. O link vai estar aí na descrição. Eles estão comemorando aniversário lá na Urlacher Shop e com isso o site inteiro está com 10% de desconto. Você é maluco se você não for lá. Além de camisa tem... Cara, tem tanta coisa de futebol americano naquela loja que é demais. Desde você que quer alguns acessórios tipo copo, ou se você quer outras roupas tipo camisa, se você quer equipamentos de futebol americano, capacetes, mordedores, ombreiras e tudo mais, vai na Urlacher Shop, na Urlacher Shop que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Depois da vinheta vamos falar sobre os times da NFC Norte. Vamos! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao All In Sports, meus amigos. Vamos começar hoje com Minnesota Vikings. Foi muito interessante analisar essa divisão, porque são 4 times em situações muito diferentes uma da outra, e cada uma tem a sua peculiaridade. Vamos lá, no mesmo esquema que a gente está seguindo para todas as prévias. 2021, os Vikings terminaram a temporada com um frustrante desempenho de 8 vitórias e 9 derrotas, segundo lugar na NFC Norte, mas sem playoffs. Foi uma daquelas divisões que o primeiro lugar foi para playoffs, o segundo lugar não chegou aí. Qual é a comissão técnica dos Vikings para 2022? O técnico principal muda, e isso sempre muda, filosofia, cultura, esquemas e tudo mais. Toda a comissão técnica praticamente mudando. Kevin O'Connell é o novo técnico dos Vikings. Ele era coordenador ofensivo dos Rams e veio para os Vikings com a saída do Mike Zimmer. Mudou também o General Manager, o que muda não só como vai ser as coisas em campo, mas como é a gerência do time de fora do campo também. Então agora o novo General Manager é o Kwesi Adofo-Mensah, e ele já vem com uma filosofia diferente aí. Coordenador ofensivo, também uma estreia, o Wes Phillips. O Kevin O'Connell trouxe ele lá dos Rams, ele era técnico dos Rams, não coordenador, mas técnico dos Rams lá, ele também tá estreando. E o coordenador defensivo que estreia pelos Vikings é o Ed Donatel, também estreando, ele era coordenador defensivo dos Broncos. Vamos ver então o que os Vikings fizeram nessa off-season, jogadores que eles perderam, jogadores que eles contrataram e como o time vai estar diferente para a próxima temporada. Perderam o running back Wayne Gellman, perderam o wide receiver D.D. Westbrook, perderam o tight end Tyler Conklin para os Jets, perderam o jogador de linha ofensiva Mason Cole para ser titular lá nos Steelers, perderam o jogador de linha ofensiva Rashad Hill, perderam o defensive end Everson Griffin, perderam o defensive tackle Michael Pierce para os Ravens, perderam o defensive tackle Sheldon Richardson, perderam o linebacker Anthony Barr para os Cowboys, perderam o linebacker Nick Vigil para os Cardinals e perderam o safety Xavier Woods para os Panthers. Defesa dos Vikings sempre teve bons nomes, ainda tem, mas perderam uma galera importante. Quem que eles contrataram para tentar preencher esses buracos aí de jogadores perdidos? Eles contrataram o wide receiver Albert Wilson, que era dos Dolphins, contrataram o guard Chris Reed, que era dos Colts. Jogador de linha ofensiva dos Colts, você sempre abre o olho, porque a linha ofensiva dos Colts é sempre muito forte. Contrataram o jogador de linha ofensiva Jesse Davis dos Dolphins, contrataram o defensive tackle Harrison Phillips, que era dos Bills, contrataram o linebacker Jordan Hicks, que era dos Cardinals, e o Zadarius Smith, linebacker, que era dos Packers. Cara, perderam gente importante, mas ponto na balança, ganharam mais do que perderam, na minha opinião. Além disso, teve o draft. Draftaram o safety Lewis Sine na escolha 32, draftaram o cornerback Andrew Booth na segunda rodada, um cara que eu gostava bastante, e draftaram o guard Ed Ingram na segunda rodada, que já tá mandando muito na pré-temporada. Vamos falar dele já já quando eu falar da escalação dos Vikings. E também tiveram várias outras escolhas no draft, onde pegaram linebacker, cornerback, defensive end, running back, tackle, wide receiver e tight end. 7 escolhas, 7 posições diferentes. Dito isso, vamos ver como é que os Vikings devem ir com seu time titular para a temporada 2022 e a gente vai falando de algumas coisas.
Quarterback Kirk Cousins, contrato novo, não tem que mudar, o Kirk Cousins é um quarterback sólido, tem um teto claro, mas já tá melhor do que muito time na NFL. Running backs, Dalvin Cook e Alexander Mattison, são dois jogadores que eu gosto bastante. Wide receivers, Justin Jefferson e Adam Thielen, são uma dupla de wide receivers muito forte também. Tight end, Irv Smith Jr., jovem, eu gosto dele, acho que ele pode ser muito bom nesse ano. Linha ofensiva é questionável, o time ainda tá testando, mas é alguma coisa assim, segundo o depth chart que eles publicaram recentemente. Christian Darrisaw só é o tackle do lado esquerdo, Ezra Cleveland é o guard do lado esquerdo, o center é o Garrett Bradbury, o guard do lado direito poderia ser o Jesse Davis, mas a contratação deles no draft do Ed Ingram foi tão bem feita que eu acredito que vai ser o Ed Ingram. Ele tá mandando muito bem, eu acredito que ele pode ser titular, se não for ele tem o Jesse Davis, e o tackle do lado direito é o Brian O'Neill. A defesa tem uma mudança importante. O Ed Donatel, novo coordenador defensivo, vai mudar o esquema defensivo de 4-3, ou seja, 4 na linha defensiva e 3 linebackers, para 3-4. 3 na linha defensiva e 4 linebackers. Os Vikings não usavam uma defesa 3-4 desde a década de 80. Então isso é uma mudança grande e exige treino e exige entrosamento. Os jogadores são, teoricamente, esses. Jogadores de linha defensiva, Armon Watts, ponta da linha, Harrison Phillips no meio e Dalvin Tomlinson do outro lado. Os linebackers ficam Daniel Hunter numa ponta, Zadarius Smith na outra, Eric Kendricks e Jordan Hicks pelo meio. É um excelente front seven. Eu gosto mais dos linebackers do que da linha defensiva, mas é um excelente front seven. Cornerbacks, Patrick Peterson e Cameron Dantzler. O Cameron Dantzler pode perder a vez pro Andrew Booth. Eu gosto muito do Andrew Booth draftado esse ano, mas você não vai colocar o calouro do nada. Então pode ser que o Andrew Booth substitua, nesse momento eu coloco como titular o Cameron Dantzler. Mesma coisa para safeties, então tem o Harrison Smith, não tenho o que falar, e o Cameron Bynum. O Cameron Bynum foi draftado ano passado e é o titular agora, mas eles draftaram o Lewis Cine na primeira rodada desse ano. O Lewis Cine também pode roubar a vaga, mas por enquanto eu imagino que vai o Cameron Bynum mesmo. Special Teams, o kicker é o Greg Joseph e o punter é o Jordan Berry. Os Vikings enfrentam, assim como todos os times da divisão, a NFC Leste, então Giants, Washington, Eagles e Cowboys, perdão pelo cãibra mental, e na AFC Leste, Patriots, Dolphins, Jets e Bills, claro. Essas cãibras que me dá é absurdo. E mais os times que cada time enfrenta exclusivamente, no caso dos Vikings é Cardinals, Colts e Saints. Minha opinião, eu gosto do time dos Vikings, eu acho que tem nomes excelentes tanto no ataque quanto na defesa, mas é uma comissão técnica nova, general manager novo, novo esquema defensivo, mudanças no ataque, isso tudo demanda entrosamento. Então eu acho que os Vikings, numa divisão que tem Bears e Lions, que são times mais fracos, sempre tem o segundo lugar ali pra pegar, mas disputar com os Packers eu acho que pode ser um pouco difícil. Vamos para os Bears. Os Bears é complicado. Primeiro eu já tô com dó do Gretão, porque os Bears perderam tanto jogador e contrataram tanto jogador que o Greter vai fazer 1 milhão de inserts aí pra vocês. Por isso deixem o like, valorizem o trabalho do Gretão. 2021, os Bears fizeram 6 vitórias e 11 derrotas, ficaram em terceiro lugar na NFC Norte e não foram para os playoffs. Para esse ano, a comissão técnica também é nova para o Chicago Bears. O técnico agora é Matt Eberflus, que era coordenador defensivo dos Colts. Ele estreia como técnico principal dos Bears. Golim, mas os caras não querem destacar o Justin Fields, para que pegar um técnico de defesa? Eu entendo esse movimento, vamos ver se dá certo. O general manager também mudou, o Ryan Pace foi embora e entrou Ryan Poles no lugar dele. Coordenador ofensivo estreando Luke Getsy, que era técnico ofensivo dos Packers e agora ele é coordenador ofensivo dos Bears. Coordenador defensivo também novo, Alan Williams, que era técnico de defensive back nos Colts. Então o Matt Eberflus traz um amigo dele lá dos Colts para ser coordenador defensivo. Vamos lá para os jogadores perdidos pelos Bears, que é muita gente. E eu ainda tiro os que não são tão relevantes. Então aqui os caras têm certa relevância. Quarterback Andy Dalton foi para os Saints. Quarterback Nick Foles foi para os Colts. Running back Tariq Cohen foi embora. Running back Damian Williams foi para os Falcons. Wide receiver Damiere Byrd para os Falcons. O Jaquim Grant, wide receiver para os Browns. Marquise Goodwin, wide receiver para os Seahawks. Allen Robinson, um dos principais wide receivers, foi para os Rams, porque ele quer ganhar um pouco. Tight ends, Jimmy Graham e Jesse James foram embora. Jesse James, a equipe Rocket, não. É um cara só.
De linha ofensiva, o tackle Jermaine Fedi foi para os Falcons, o tackle Jason Peters saiu, o guard James Daniels foi para os Steelers, o jogador de linha ofensiva, tackle guard Elijah Wilkinson foi para os Falcons. De defesa, defensive tackle Eddie Goldman aposentou, Akeem Hicks foi para os Bucks, Bilal Nichols foi para os Raiders, linebackers, Khalil Mack foi para os Chargers, uma perda enorme, Bruce Irvin foi cortado, Alex Ogletree foi cortado, cornerback Archie Burns foi para os Seahawks, safety Dion Bush foi para os Chiefs, e de special teams, o punter Pat O'Donnell foi para os Packers, era dos Bears, foi para os Packers. Uau! Os Bears perderam praticamente metade de cada posição, cara. Bizarro, bizarro. Quem que eles contrataram para substituir isso aí? Então, basicamente, refizeram o seu grupo de recebedores. Trouxeram N'Keal Harry, wide receiver, que era dos Patriots, que já se machucou um pouco e que é uma decepção. Trouxeram o wide receiver Byron Pringle, que era dos Chiefs. Trouxeram Equanimeous St. Brown, que era o wide receiver dos Packers. Trouxeram David Moore, que era o wide receiver dos Packers. Trouxeram Dante Petit, que era o wide receiver dos Giants. Trouxeram tight end James O'Shaughnessy, que era dos Jaguars. Trouxeram 2 tackles, Julian Davenport, que era dos Colts, sempre importante, olha ali dos Colts, e o Riley Reiff, tackle, que era dos Bengals. Trouxeram guard Lucas Patrick, que era dos Packers. Trouxeram jogador de linha ofensiva Dakota Dozier, que era dos Vikings. Defensive end Al-Quadin Muhammad, que era dos Colts, e defensive tackle Justin Jones, que era dos Chargers. Meu Deus, cara. O time quase que mudou totalmente. Que doideira. No draft, os Bears não tiveram escolha de primeira rodada, começaram na segunda com o cornerback Kyler Gordon, o safety Jaquan Brisker e o wide receiver na terceira rodada Velus Jones, que o nome diz, ele é bem veloz, e mais 3 jogadores de linha ofensiva, 2 safeties, um wide receiver, um defensive end, um running back, um center e um punter. 10 escolhas, mais as 3 que eu falei, 13 escolhas. Mudando comissão técnica, mudando o ataque e a defesa inteira e draftando tanta gente, é como se os Bears fossem outro time. Acho que dá pra dizer que é um rebuild. Uma das únicas coisas que pouco mudou nos Bears é o quarterback principal, que é o Justin Fields. Só que como que vai ser o Justin Fields com uma linha ofensiva com problemas, todo esse time mudando, um técnico com mente defensiva? Desculpa a torcida dos Bears, mas eu não consigo ver isso dando muito certo. Vamos lá para os titulares dos Bears. Quarterback Justin Fields. Para ajudar ele, 2 bons running backs, David Montgomery e Khalil Herbert, que eu gosto bastante. Wide receivers é a parte que eu menos gosto, Darnell Mooney e Equanimeous St. Brown, sendo que o Velus Jones pode ir bem, draftado esse ano, N'Keal Harry, Byron Pringle, David Moore, Dante Petit, não dá um wide receiver, sinceramente, se você somar todos eles, então a situação tá difícil. Tight end, Cole Kmet é um cara que eu gosto. Linha ofensiva, além de mudar bastante, ainda tá questionável. Tackle do lado esquerdo, Braxton Jones. Guard do lado esquerdo, Cody Whitehair. Center, Lucas Patrick. Right guard, Michael Schofield. E o Riley Reiff como técnico do lado direito. E o Julian Davenport, que também pode entrar. Os Bears estão testando combinações de linha ofensiva. Isso daqui é segundo o depth chart deles, mas pode mudar. Defesa, era a parte mais forte dos Bears e agora, sinceramente, eu vou falar os nomes aqui, vocês vão falar, caraca, eu não conheço grande parte deles. Então, 4 jogadores de linha defensiva, Robert Quinn de um lado, Travis Gibson do outro, no meio Justin Jones e Angelo Blackson. Já tá meio perdido? Eu também, mas o Robert Quinn e o Travis Gibson um pouquinho mais relevantes. Linebackers, Nicholas Morrow, Joe Thomas, um de cada lado. No meio, Roquan Smith. Roquan Smith é muito forte, pediu pra sair, talvez não estreie a temporada com os Bears. Que tristeza. Cornerbacks, Jalen Johnson e Kyler Gordon. Então tem o Jalen Johnson, que não é o melhor cornerback da liga, e o Kyler Gordon, que foi draftado esse ano, já entra no time titular. Mesma coisa pro safety. Tem o Eddie Jackson, que é muito bom, e aí o Jaquan Brisker, que é draftado esse ano e já entra no time titular. Loucura, cara. Essa defesa dos Bears é uma doideira. Qual é a melhor parte desse time? O kicker, Cairo Santos, o nosso BR, zica das bicudas e um excelente jogador que já falou das condições bizarras do Soldier Field. Então, até ele tá meio revoltado. Punter, depois de perder o Pat O'Donnell, o Trenton Gill é o novo punter. Os Bears enfrentam o NFC Leste, AFC Leste, mais 49ers, Texans e Falcons. Pra mim, esse Bears é a lanterna da divisão. Eu vejo esse Bears como um time muito ruim e um desperdício para o Justin Fields. Espero estar errado.
Porém, você diz que os Bears são o pior time da divisão, que tem o Detroit Lions. Pois é, eu acho que os Lions vão melhorar um pouquinho esse ano. 2021 foi um ano péssimo. 3 vitórias, 13 derrotas, 1 empate, último lugar na divisão, sem playoffs e tudo mais. A comissão técnica, ela volta para esse ano a que começou no ano passado, na famosa rebuild. Os caras estão refazendo o time. Dan Campbell é o técnico principal, ele volta para o seu segundo ano. O coordenador ofensivo mudou. O Anthony Lynn saiu para ser técnico assistente nos 49ers e o Ben Campbell substituiu ele pelo Ben Johnson, que estreia. Ele era técnico de quarterbacks antes do próprio Detroit Lions. O Aaron Glenn é o coordenador defensivo que volta para o seu segundo ano. A off-season dos Lions foi bem tranquila, bem humilde na verdade. Perderam alguns jogadores pouco relevantes, entre aspas, como o wide receiver Kadarrell Hodge, que foi para os Falcons, o defensive tackle Nick Williams, o linebacker Trey Flowers, que já não está mais no seu auge, o linebacker Jalen Reeves-Maybin, que foi para os Texans, e o safety Dean Marlowe, que foi para os Falcons. Trouxeram DJ Chark, um baita wide receiver lá dos Jaguars, linebackers, o Chris Board, que era dos Vikings, e o Gerard Davis, que era dos Jets, trouxeram o cornerback Mike Hughes, que era dos Chiefs, e o safety Deshaun Elliott, que era dos Ravens. Claramente a balança pende mais para os trazidos do que para os perdidos, são bons jogadores. Os Lions tiveram 2 escolhas na primeira rodada do draft, onde draftaram Aiden Hutchinson, defensive end na escolha número 2, um dos melhores jogadores do draft, e o Jameson Williams, wide receiver na escolha número 12, que é um baita wide receiver, mas que desde o draft já se sabia que ele estava com problema de lesão, e ele talvez só jogue lá para a 4ª ou 5ª semana da temporada para os Lions. Defensive end Josh Pascal na segunda rodada, mais um safety, mais um tight end, mais 2 linebackers e um cornerback nas outras escolhas que os Lions tiveram. Dito isso, vamos ver quem deve ser os titulares do Detroit Lions. Jared Goff é o quarterback, e aí encerra a parte que eu não gosto nada. Pra mim o Jared Goff é extremamente limitante pra essa equipe. Eu acho que os Lions podiam ter focado em um quarterback desde o ano passado pra poder lentamente alimentar o cara, mas tá com o Jared Goff, que eu não digo que ele é péssimo, mas a gente sabe muito bem o teto dele. Running backs tá tranquilo, DeAndre Swift e Jamal Williams. Wide receivers não é um grupo ruim. DJ Chark e Josh Reynolds são os principais que eu coloco como titulares. Tem o Jameson Williams se recuperando, que pra mim entra imediatamente, e ainda tem o Amon-Ra St. Brown, que fez um bom fim de temporada no ano passado, mas que ainda não garante a vaga de wide receiver 1 ou 2. Tight end TJ Hawkins é um cara que eu gosto bastante. Linha ofensiva não é a melhor da liga, mas tem bons jogadores. Left tackle Taylor Decker, segundo o depth chart deles, né? Left guard Jonah Jackson, Frank Ragnall é o center, baita center. Right guard, desculpa Gretão, Halapoulivaati Vaitai. E o tackle do lado direito, Penei Sewell, que é excelente. Ou seja, é uma linha ofensiva bastante sólida. Na defesa, o Aiden Hutchinson chega como titular absoluto, se junta a uma linha ofensiva de 4 jogadores, Michael Brockers, Alain McNeil e Charles Harris, tendo pendente o Romeo Okwara, que pode voltar para a equipe melhorando da lesão. Linebackers, Chris Board, Alex Anzalone e Derek Barnes. Não é a melhor parte dessa equipe, beleza, assim como a secundária não é, mas eu gosto bastante do Alex Anzalone. Cornerbacks, Amani Oruwariye, que é um cara que eu gosto, e o Will Harris. O Will Harris fica até o Jeff Okudah se recuperar de lesão também, e é um cara que eu já depositei muita confiança, hoje em dia nem tanto. Safeties, Tracy Walker e o recém-chegado Deshaun Elliott. Ou seja, é um time interessante que a gente precisa ver o resultado do entrosamento na prática, mas é um time que eu gosto e que sinceramente eu acho melhor que o time dos Bears. Eles enfrentam o NFC Leste e a AFC Leste, mais Seahawks, Jaguars e Panthers nessa temporada. Vamos para eles, Green Bay Packers, o cabeça de queijo, né? Um dos times mais populares não só nos Estados Unidos como no Brasil, uma torcida gigantesca e que esse ano tem bastante pergunta para responder. Vamos tentar respondê-las agora. Primeira coisa, ano passado tiveram um desempenho de 13 vitórias e 4 derrotas, mais um excelente ano do Matt LaFleur. Ficaram em primeiros na NFC Norte, mas perderam para os 49ers de novo na rodada divisional. Mais uma temporada que cai por água abaixo assim que chega nos playoffs, isso é muito frustrante para um time tão forte. A comissão técnica dos Packers é levemente diferente. O técnico principal, Matt LaFleur, desde 2019, um time que tá ganhando literalmente não se mexe no técnico principal, e é um time muito forte apesar dos problemas de playoffs. Um novo coordenador ofensivo com Adam Stefanich. Ele era técnico de linha ofensiva e do jogo corrido dos Packers,
foi promovido para coordenador ofensivo, substituindo Nathaniel Hackett, que foi ser técnico principal do Denver Broncos. Coordenador defensivo, Joe Barry, pelo seu segundo ano, começou no ano passado. Jogadores perdidos para os Packers esse ano. Foi muito mais jogador perdido do que jogador trazido por causa do teto salarial, e um deles dói muito na torcida dos Packers, que é o Davante Adams. Wide receiver foi para os Raiders e o Aaron Rodgers perde o seu principal alvo, talvez na sua carreira, porque é realmente um jogador muito forte. Vamos pôr um dos. Perderam o wide receiver Equanimus St. Brown para os Bears e perderam o wide receiver Marquez Valdes-Scantling para os Chiefs. Perderam o tackle Dennis Kelly para os Colts, perderam o guard Lucas Patrick para os Bears e o outro jogador de linha ofensiva Billy Turner para os Broncos. O jogador de defesa Whitney Mercilus se aposentou, o linebacker Oren Burks foi para os 49ers, o Zadarius Smith foi para o Vikings, essa é uma perda grande também, o cornerback Kevin King foi embora graças a Deus, e o punter Corey Boyorques foi ser punter dos Browns, já que os Packers trouxeram Pat O'Donnell, que era dos Bears, falei agora há pouco, trouxeram wide receiver Sammy Watkins, que era dos Chiefs, e trouxeram defensive tackle Jaron Reed, que era dos Chiefs. Essas são as contratações mais importantes. No draft, os Packers tiveram 2 escolhas de primeira rodada, onde gastaram em escolhas um pouco questionáveis, apesar de eu gostar dos jogadores. Linebacker Quay Walker, na escolha 22, e o defensive tackle Devontae Wyatt, na escolha 28. Na segunda rodada, um wide receiver que parece ter sido um baita achado pelo que a pré-temporada tá mostrando, Christian Watson. Mais 3 jogadores de linha ofensiva, mais 2 wide receivers, sendo um deles Romeo Doubs, que também tá sendo bem interessante, mais 2 linebackers e um defensive tackle. Com isso, vamos ver os titulares do Green Bay Packers. Quarterback Aaron Rodgers, novo contrato, feliz, animado de continuar na franquia, fez tatuagem, falou que tá louco de ayahuasca, vamos que vamos, Aaron Rodgers. Running backs, Aaron Jones e A.J. Dillon, um grupo bem forte, principalmente o A.J. Dillon, que é muito forte, e o Aaron Jones, que é um baita running back. Wide receivers, perder o Davante Adams é muito pesado, mas não dá pra falar que os Packers não têm uma profundidade de elenco muito interessante com os wide receivers agora. Eu vou colocar como titulares os 2 mais confiáveis, só que é muito importante falar o seguinte. Primeiro, Allen Lazard de um lado, Randall Cobb do outro, beleza. Esses são os veteranos, o Rodgers adora eles, beleza. Christian Watson, Romeo Doubs, Amari Rodgers e Sammy Watkins, todos são muito importantes para essa equipe. Tirando o Sammy Watkins, que já é um pouco mais velho e tal, Christian Watson, Romeo Doubs e Amari Rodgers, cara, podem ser grandes wide receivers que ainda são muito jovens e eu tô muito curioso para ver eles jogando esse ano. Tight end. O depth chart dos Packers coloca o Mercedes Lewis como tight end principal. Eu gosto mais do Robert Tonyan, mas o Mercedes Lewis é mais veterano, mais confiável, então eles deixaram como principal. Tá tudo bem. Linha ofensiva. Isso me preocupa bastante, porque 2 dos principais jogadores de linha ofensiva dos Packers estão se recuperando de lesão. Rompimento do ligamento cruzado anterior, o que é pior ainda. O David Bakhtiari e o Elgton Jenkins. O Elgton Jenkins já foi liberado para treino, o Bakhtiari não, mas esses caras voltarem de fato e jogar desde a primeira semana é uma coisa que a gente vai vendo aos poucos. Nesse momento, a linha ofensiva é a seguinte: Josh Nijman, desculpa se eu tô falando errado, left tackle. John Runyan é o guard do lado esquerdo. Josh Myers é o center. Jake Hanson é o guard do lado esquerdo, do lado direito. E o Royce Newman é o tackle do lado direito. Bakhtiari e Elgton Jenkins voltando eleva essa linha ofensiva quilômetros. Por quê? O Bakhtiari iria para left tackle. O Royce Newman iria para guard. E o Elgton Jenkins iria para right tackle. Então seria muito, muito bom, mas esses caras têm que se recuperar de lesão. Defesa. Defesa dos Packers é muito forte e melhorou mais ainda. Linha defensiva de 3 jogadores. Jim Lowry, Kenny Clark e Jaron Reed. Jaron Reed chegando agora e é um cara muito, muito bom. Linebackers, Preston Smith de um lado, Rashan Gary do outro, lindo. No meio, Devondre Campbell, que voou ano passado, renovou seu contrato maravilhoso, e Quay Walker, draftado esse ano e já chega como titular, lindo. Cornerbacks, Eric Stokes foi muito criticado no ano passado, mas teve uma ótima temporada, e Jair Alexander, lindo. Safeties, Adrian Amos e Darnell Savage, também muito, muito interessante. Essa defesa dos Packers é maravilhosa, e pra mim os Packers têm dúvidas de wide receivers, linha ofensiva e tal, mas pra mim ainda é um timaço. O kicker é o Mason Crosby, o que é um problema, o Mason Crosby tá claramente muito ruim, mas eles colocaram um kicker no jogo de pré-temporada agora, e o cara isolou a bola num nível que o Mason Crosby tá de boa. O punter é o Pat O'Donnell, os Packers enfrentam o NFC Leste e a AFC Leste, Bucks,
Titans e Rams. O que pode ferrar os Packers nessa temporada são esses 3 confrontos muito fortes, realmente muito difíceis. E meus amigos, é isso. Eu quero saber o que vocês acham dessa temporada. Deixa o like aí embaixo, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Agora vamos para a AFC Sul e NFC Sul, depois AFC West e NFC West e matando, tá bom? Temporada tá chegando, meus amigos. Deixa o gostei, se inscreve. Grande abraço para todos vocês. Foi!